Boa noite, irmãos. Graça e paz. Está tumultuado aqui em cima, cheio de coisa, só um minutinho. A gente precisa ter toda essa medida de segurança, apesar que a gripe A está matando mais que o coronavírus, né? A gente precisa cumprir o protocolo, né? Graças a Deus, estamos aqui. Sejam todos bem-vindos, né? Vocês estão com cara de espantados. Glorifica a Deus, Deus, né? Ele ainda está do nosso lado. Ele ainda caminha conosco. Nós somos a sua igreja, marchando e triunfante nessa terra. O versículo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ainda estão de pé para conosco. Certo? E não importa o que vai acontecer daqui para frente, o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é a glória, nosso alvo é a salvação. Não precisa temer notícias ruins. Amém? Sua vida é passageira, peregrino. Não ajunte tesouro nessa terra, não. Nosso alvo é o céu. E quanto mais cedo nós morrermos, menos sofrimento nós teremos. Essa é a nossa convicção. A única coisa que o cristão não deve temer é a morte. Porque, na verdade, não morre, mas passa da morte para a vida. Pronto, essa é a nossa segurança. A palavra de Deus nos diz isso. Nós temos um Cristo que morreu e ressuscitou. Para que temer, né? Mas o assunto não é esse. Eu creio que só para ter um quebra-gelo aí, para tirar esse pavor do nosso coração, que estão nos apavorando de uma forma tão exorbitante, né? Que o medo paira no ar. Eu chego em casa, eu me sinto um leproso. Não, tira a roupa, tira o calçado, tira isso, vai direto para o banho. Aí eu falo assim, então me manda para o leprosário, eu brinco lá em casa. Está assim, você não está sentindo assim na sua casa? Por causa de tanto medo, tanto pavor, não estou ignorando os cuidados de forma nenhuma, não estou ignorando, né, as medidas que temos que tomar. Qualquer enfermidade a gente precisa, né? Mas nós precisamos confiar no nosso Deus. E o tema da mensagem de hoje é a família, como vai? Segunda Reis 4:26. Todos vocês conhecem a história de Eliseu, né? Que ele passa na casa da sunamita e acontece todas aquelas coisas. A sunamita tem um filho e esse filho morre e ela vai procurar o profeta. E o profeta manda o servo dele, Geazi, ir de encontro e ele faz essa pergunta. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. O filho morto lá e ela, vai bem. Agora eu quero perguntar para você, como você está? Responde aí no seu íntimo. Como você está? Você está bem? Vai bem com a tua família? Está tudo bem mesmo? Seus filhos, como estão? Como está a sua casa? Eu creio que já fizeram essas perguntas para você. E o que você respondeu? Você foi sincero ou sincera na sua resposta? O que é família? Tem vários conceitos, vários estudos, várias pesquisas, né? Que você pode entender o que significa família. Eu trouxe algo aqui, vou estar compartilhando bem rápido para a gente dar continuidade no sermão. Designa-se por família o conjunto de pessoas
que possuem grau de parentesco entre si, né, de sangue, ok? E vivem na mesma casa formando um lar. Isso é um conceito de família. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos no matrimônio ou união de fato, por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Ou seja, casou, o casal, né, tornou-se uma família, e essa família ela pode ser aumentada através da geração, né, de filhos. Ok? A família é considerada uma instituição responsável, deveria ser isso, né? E eu creio que muitos lares são, responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Então, o seu comportamento hoje aqui na sociedade, ele teve influência no seu lar, na sua família, na casa dos seus pais. Ok? O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. Então, é no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. A sua avó fazia aquele bolo diferente, né? A sua mãe pegou a receita, agora você faz a mesma receita. Os valores, os costumes, a ética e a moral, tudo tem que ser passado dentro do lar, dentro da família. Ou pelo menos deveria ser. E é por isso que nós, igreja, temos que lutar para que essa família seja conservada. Para que essa família permaneça, né? E ela faça a diferença na terra. O significado de família na Bíblia diz respeito à unidade social instituída por Deus logo após Ele ter criado o primeiro casal. A gente entende que quando Adão e Eva foram formados, e o Senhor apresentou Eva para Adão, né, como diz a poesia do pastor Cláudio Duarte, ele foi para a galera desfrutar daquilo que Deus havia lhe dado. Formou-se então o primeiro casal e a primeira família, assim sucessivamente os filhos. Então, isso faz das famílias a mais antiga das instituições humanas. Então, a família não foi criada ontem. E ela tem permanecido, perpetuado. E quando se há Deus na família, ela vai muito mais longe. Ela atinge gerações. A Bíblia deixa bem claro que essa instituição é formada sobre a base do matrimônio, que se estende ao nascimento dos filhos como fruto da união dos cônjuges. Então a família começa no casamento. Tá? Casamento. E a tua família, como vai? Você pode responder aí no íntimo do seu coração? Vou tomar uma água e você pensa aí. Como vai a tua casa? Sua resposta está sendo sincera com você mesmo? Vai tudo bem? Ou está bagunçado? Está do jeito que você gostaria que estivesse ou ainda está faltando algo? Nós pensamos, irmãos, que sabemos nos relacionar. Nós até nos relacionamos razoavelmente bem com as pessoas de fora. Você já prestou atenção que a gente trata muito melhor os outros de fora do que os da família? Eu tenho aprendido isso lá em casa. A gente conversa, eu e minha esposa. Não adianta tratar bem os de fora se os de dentro estão sendo maltratados. Aí é hipocrisia pura. Então nós achamos que nós nos relacionamos, né? Para alguns a convivência mais próxima está causando transtorno. Como que está o seu relacionamento conjugal nesse isolamento social? Como que está o relacionamento com seus filhos nesse isolamento social? Está tudo bem
ou está transtornado. É uma realidade que nós estamos vivendo no país inteiro. E eu estou falando agora para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que somos humanos também, somos passíveis de erros. Nós somos carne, nós somos pó. A nossa velha natureza ainda quer fluir dentro de nós. E é por isso que nós estamos aqui. É fácil sair de casa, não é? Ou pelo menos era fácil sair de casa. Fugir para não encarar os conflitos. Se ausentar dos problemas ou até mesmo das responsabilidades. Pipocava onde você ia? Sabe por que os bares, lógico, não sei como que estão hoje, né? Mas os bares eram lotados, principalmente depois das 5, 6, 7 horas da noite? Porque as pessoas não tinham o prazer de retornar para casa. E aonde passa? No bar, né? Chega em casa já, está todo mundo dormindo. E às vezes o cara chega apavorando mesmo para ninguém se mexer com ele. Está sossegado. Então, por falta de prazer de chegar em casa, os bares andam cheios. Mas agora, nós somos empurrados para um discipulado da convivência. Você está convivendo com a sua esposa, com seus filhos mais próximos, ou por mais tempo. E como está esse relacionamento? O mineiro disse que a violência doméstica aumentou, né, consideravelmente. Espero que isso não esteja acontecendo no seio de uma família cristã. Porque aí seria barbaridade, não é? Mas existem outros tipos de conflitos que nós precisamos aprender a lidar com eles. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Estou falando nessa noite, né? Fomos empurrados para esse discipulado de convivência. É nos relacionamentos que nós revelamos a essência do nosso ser. Quanto mais próximo de alguém, mais conhecido dessa pessoa você, mais ela vai ficar sabendo da minha essência, de quem eu sou. E na hora que o calo aperta, na hora que vem a crise também, nós nos revelamos. O leãozinho salta lá de dentro e ruge para fora. A essência do nosso ser é revelada. Nosso comportamento fica comprometido. E vamos precisar aprender o que significa tolerância. Aprenda o que significa tolerância e pratique a tolerância nesse tempo. Melhor forma de conviver. Aprender o que significa tolerância. Nas crises, não podemos nos esconder por muito tempo. Logo, né, nos é revelado quem somos. Agora, ou nos permitimos sermos tratados e aprendemos a conviver de forma respeitosa, ou chutamos o balde, ou surtamos. Alguém que já surtou? Já chutou o balde? Já perdeu a paciência? Lógico que já, irmãos. Eu já fiz isso. Lógico que não é de espancar e de derrubar a casa, mas às vezes a gente perde o domínio, a gente perde o controle. Porque nos empurraram a um convívio que a gente não estava acostumado. Pode ser que tenha um propósito de Deus? Sim. Pode ser que esteja outro propósito? Não vou entrar no mérito da questão. Parece que o uso de máscara está nos treinando a respirar diferente. Talvez você vai precisar do seu pulmão fortalecido daqui para frente. Não sei, pode ser um propósito. Vindo de Deus, talvez, ou de outra situação, não sei, não vou entrar no mérito da questão. Mas ou nós aprendemos ou nos permitimos sermos tratados,
Aprendemos a conviver de forma respeitosa, tolerando. Aí não, senão a gente vai ficar chutando balde a vida inteira. Aí vem crise no casamento, vem crise com os filhos, né, e assim por diante. Agora eu penso que nem todos estão assim. Existem aqueles que aprenderam a depender do Senhor em tempos difíceis. E se você é um desses, parabéns, continue. Você aprendeu, está aprendendo. Agora, que tipo de família tem se revelado a sua? Se fosse escancarar nos jornais a sua casa, a sua família, qual seria a manchete? Que silêncio. Eu só estou trazendo um sermão, tá, gente? Eu não estou dando bronca em ninguém, ok? Então você pode interagir comigo, você pode receber essa palavra. Se não é com você, você glorifica a Deus porque você está bem, né? Agora, que tipo de família, ou que tipo de pessoa você tem se revelado nesse isolamento? Se eu perguntar para as esposas, eu vou ter uma resposta dos maridos. Se eu perguntar para os maridos, vou ter uma resposta, né, de como estão as esposas. Né, Alex? Só que eu não vou arriscar perguntar de forma nenhuma. Eu gostaria que vocês nos procurassem para contar os seus problemas. Nós, pastores e ministros, estamos à disposição. Se está acontecendo algo que você está percebendo o perigo, por favor. Eu vou falar isso mais no final. Você tem se tornado uma pessoa tolerante ou impaciente? Uma pessoa paciente ou irritada? Eu nunca vi, eu vou tirar experiências pela minha casa, não estou aqui, né, só como uma brincadeira, que eu creio que minha esposa está assistindo. Mas eu olhei, eu prestei atenção nesses dias, por mais que eu ajude, eu tenha ajudado a minha esposa em casa, no tempo que eu fico lá, como ela trabalha. E ela ouve a minha respiração, ela fala, amorzinho, faz isso. Amorzinho, faz aquilo. Ela vai brigar comigo. Amorzinho, faz isso, faz aquilo. E eu, peraí, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Aí você respira fundo, né? Porque você não era acostumado a receber tanta ordem, digamos assim. Não é homens. Mas nós entendemos como elas trabalham dentro de casa e como existe serviço, gente. Não é fácil para elas. Você tem se tornado uma pessoa humilde ou uma pessoa arrogante? Uma pessoa grata, eu não sei se existe essa palavra, eu só acabei de inventar. Uma pessoa murmurante. Ou que murmura. Quem você tem se revelado nesse período? Mas eu quero contar um segredo. Sabe qual que é o segredo? Sabe qual que é, Dedê? Você vai praticar isso. Vai começar a praticar isso, você vai ver como vai melhorar o ambiente do seu lar, da sua casa. No meu ponto de vista, o segredo para esse tempo é ser servo. Servir primeiro. Certo? Agir, ser bênção, ter iniciativa para abençoar dentro da sua casa, dentro do seu lar. E depois disso, respeito. A gente precisa saber respeitar espaços e limites. Nós precisamos aprender a respeitar ações e reações. Aí que novamente entra a tolerância. Porque às vezes, homens, a tua esposa está lá isolada, não pode sair, não sai,
para canto nenhum, não pode abraçar ninguém, não pode ver a pessoa que quer. Está lá trabalhando, lavando roupa e louça e fazendo comida, porque agora todos os filhos estão em casa, não estão estudando mais. Aí você chega exigindo. Você olha lá na cozinha cheia de serviço, você chega e senta no sofá. Ela vai se irritar. Poxa, por que não chega me ajudando? Ou pelo menos perguntando, quer ajuda, amorzinho? Aí quando eu pergunto isso lá em casa, ela fala, não, não preciso. Ufa. Mas quando ela pede, eu estou lá para ajudar. Né? Eu queria que ela estivesse aqui para confirmar. Então o segredo é esse, seja servo. Tá? Seja bênção dentro da sua casa. Provedor você já é. Líder você já é. O pai, o maridão você já é. Agora você precisa aprender a servir. Com mais intensidade. Se você já faz isso, parabéns. Teu casamento está uma maravilha. Está uma beleza. Então agora nós temos 2 caminhos. Preste atenção. Podemos usar essa oportunidade para nos ajustarmos, ok? Precisando de ajuste. Nos edificarmos, rever conceitos, dialogar. Sempre deixando o amor tomar o primeiro lugar. Se vocês fizerem tudo isso e não tiver o amor, a tolerância, o respeito, vai tudo por água abaixo. Então vamos usar essa oportunidade para nos ajustarmos. Eu não sei se posso dizer isso, mas o ser humano é reciclável. Ele se ajusta facilmente. Ele não demora muito tempo para se acostumar. Se você fizer algo, repetir um ato, uma ação por mais de 7 vezes, ou tem uma estatística aí, não sei dizer realmente o número, mas ele já se torna um hábito. Então nós nos adaptamos facilmente. Então para muitas pessoas esse isolamento, essa situação, eles já estão tirando de letra. Porque vivem uma vida tranquila e sossegada na dependência de Deus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então vamos nos ajustar, vamos nos edificar para isso. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 4, 8, se você não tiver o amor sobre todas essas coisas, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Ok? Anota esse texto, decore ele e pratique dentro da sua casa. Agora, como nós podemos edificar, ou como nos podemos edificar como família? Talvez você já saiba, talvez você já tenha feito alguma coisa para isso. Mas eu quero trazer algumas coisas aqui para você, algumas dicas. Primeiro, usar o tempo ocioso em oração. Está ocioso? Não está fazendo nada? Está entediado? Vai orar. Vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Não está fazendo nada mesmo, o que custa? Não deveria orar por não estar fazendo nada, pelo contrário. No tumulto e na correria e nos compromissos que a gente deveria tirar mais tempo para a oração. Mas nesse tempo, muitas pessoas estão em casa, ou pelo menos ficando a maior parte do tempo em casa. Então use esse tempo para buscar ao Senhor, para buscar a presença de Deus. Leitura da palavra, fazer refeições juntos. É a oportunidade de você reunir toda a família. Não deixa o teu filho pegar o prato e ir para frente da televisão, para frente do computador, se enfiar dentro do quarto. Não, põe uma ordem lá. Você é o chefe, homem. Você é o líder. E as mães, a família que tem só as mães, ou os avós também. Quem é a autoridade máxima lá? Coloca um decreto.
Vamos almoçar juntos, vamos tomar café juntos, vamos jantar juntos. E vai fazer a diferença. Agradecendo sempre a Deus por aquilo que Ele nos tem dado, gente. Gratidão. Lá em casa, né, baixamos um decreto, mais a minha esposa, porque, irmãos, eu venho de uma família que não era convertida. Não tinha hábito de culto doméstico. E a Rutinha vem de uma família que os pais faziam culto doméstico todos os dias. E o que Rutinha pegou no meu pé para eu assumir essa postura, essa posição, irmãos, ela sofreu. E ainda de vez em quando eu dou uma vacilada, porque, né, eu ainda não tinha esse hábito constante, mas agora nós estamos tendo. Então nós baixamos um decreto lá em casa, culto 3 vezes ao dia. Quando não dá, a gente lê tudo de uma vez, né, faz o culto cumulativo. 9 da manhã, depois do almoço e 6 horas da tarde. Está ocioso, não está fazendo nada. As crianças já terminaram a tarefa online, né? Estão lá só querendo assistir filme, joguinho no celular. Vamos aproveitar esse tempo. Se reúnam pelo menos uma vez ao dia para ler um texto e orarem juntos. Irmãos, preparem seus filhos para o que está por vir. Fortaleça os seus filhos na palavra. Se realmente nós cremos que Jesus Cristo está às portas, a palavra de Deus, ela está se cumprindo e vai se cumprir. E se cumprirá. As bestas do Apocalipse, né? As guerras, rumores de guerra. Leia Mateus 24. Então preparem seus filhos. Porque talvez hoje, se alguém colocar uma guilhotina na sua cabeça, ou você colocar você numa guilhotina, você não vai ter nenhum problema se a sua cabeça for decapitada ou não. Porque você já tem convicção, mas os nossos filhos ainda não. Principalmente os mais novos. E aí? A quem ou ao que você tem dado mais valor? As coisas dessa terra que vão perecer ou as coisas do céu que são eternas? É nisso que você precisa pensar, que nós precisamos pensar. Eu falei do primeiro caminho, né? Da edificação. De aprender, né? De nos ajustarmos. O outro caminho é o caminho da desistência e do fracasso. Aí vem as brigas, as contendas, falta de tolerância, palavras que humilham. Tudo isso levando à ruína, à desintegração familiar e à quebra dos vínculos nos relacionamentos. Se quando isso acontecer, essa desintegração, em muitas famílias já aconteceu, essa desintegração familiar, essa perca dos vínculos nos relacionamentos, aí se instaura o quê? A maldição. Quando há quebra de relacionamento no meio da família, é instaurada uma maldição. Porque o propósito de Deus, segundo Malaquias, é que o coração dos pais sejam convertidos aos filhos, e o coração dos filhos convertidos aos pais, para que a terra não seja ferida com... Eu não ouvi porque vocês estão de máscaras. Com a maldição. E aí? Este último caminho leva à morte do casamento. E por consequência disso, os filhos são afetados pela sequência desses atos.
Talvez eu, talvez você. Eu com certeza eu digo que sim, mas graças a Deus que a igreja, né, a instituição igreja, ela oferece, ela proporciona oportunidades para cura, para restauração. A própria palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos traz cura e restauração. Aí nós somos todos os dias curados e tratados dos nossos traumas, mas o que nós não podemos é deixar traumas nos nossos filhos. Eles vão precisar da estrutura familiar, eles vão precisar da identidade deles daqui para frente, da convicção de quem eles são em Deus. E se um filho olha para um pai que o abandonou, que abandonou a casa, que não deu conta, que foi covarde, ou para uma mãe que fez a mesma coisa, qual será a estrutura dessa pessoa? Ela precisa ser curada e tratada disso. Nós temos que estar atentos, irmãos, quanto à escolha a se fazer. Deuteronômio 11, 26. Preste atenção, depois você estude esse capítulo em casa. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O Senhor está colocando diante de nós hoje 2 caminhos. Um que é bênção, um que vai prosperar, e outro que vai levar ao fracasso e à ruína. A bênção ou a maldição? Qual desses caminhos nós vamos escolher? Quais dessas opções nós vamos escolher? Se é que já não fizemos a nossa escolha. E se a nossa escolha já foi feita pela maldição, ainda dá tempo de retornar. Ainda dá tempo de se reconciliar. São tantas coisas sobre família, né? E nós estamos no mês da família. Os batistas comemoram, né, o mês da família. E na verdade éramos para estar trabalhando isso, né, durante o mês, mas com toda essa questão da volta e, né, não sabíamos como fazer, e a prefeitura liberando e a recepção de vocês, né, como que seria esse retorno, esse contato, era tudo mistério. Mas ainda não deixamos de ser família. Você é responsável lá dentro da sua casa, pelo seu lar, pelo seu cônjuge. Então, tantas coisas que nós temos para falar sobre família, tantos assuntos. Vamos ter outras oportunidades, eu creio. Se você não está em nenhum momento, na sua folga, ou talvez no momento que você está aí, sem fazer nada dentro da sua casa, que você não está assistindo a uma das lives, né? Que graças a Deus a gente está se adaptando aí às câmeras, né? Também era uma outra cultura que, principalmente eu, fazer um vídeo, fazer uma live, sei lá, era um pouco de dificuldade. A gente tem que se adaptar para poder transmitir algo, né? Mas tem tantas coisas que você pode buscar. Graças a Deus ainda a internet não foi cortada, né? Que eu não sei até quanto tempo nós vamos ter internet aqui no planeta. Você não sabe se você vai receber um corte na sua internet amanhã. Então, enquanto você tem oportunidade, se edifique, assistam vídeos. Procurem pastores que falam sobre família, que são mais famosos que nós, né? Por enquanto ainda nosso canal está bem baixinho. Brincadeira. Mas nós podemos nos edificar. Eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então quero finalizar falando do compromisso ou o próprio relacionamento conjugal. Aliás, falando do casamento ou o próprio relacionamento conjugal. Então agora eu quero falar para famílias, né? Que tem o casal. O casamento, né? Existe o casamento ainda nessa família. Porque eu não quero aqui falar sobre o assunto tipos de família, porque existe
Se você procurar na internet tipos de família, você vai receber uma lista de nomes, né, de famílias que hoje a sociedade está impondo sobre nós. Mas eu estou falando aqui da família bíblica, que tem papai e mamãe. E nós sabemos que existem famílias hoje que só tem a mãe, ou que só tem o pai, que só tem os avós. Também é família. Não estou desmerecendo de forma nenhuma, e essa palavra também é para esse tipo de família. Agora, sabemos que existem, né, casas com a presença só da mãe, só do pai, acabei de dizer, dos avós. São pessoas que têm vínculos de sangue, parentesco. Continuam sendo famílias, mas a minha palavra agora é para aquelas famílias que exigem um casal. Finalizando esse sermão, um homem e uma mulher, e assim biblicamente nós cremos, tá? Que casamento, que família é constituída por um homem e uma mulher, ok? E o que passar disso, a Bíblia diz que é confusão. Confusão. Levíticos 18. Traz uma lista de união, né, que Deus reprova. Então, biblicamente entendemos como cristãos, como salvos por Jesus Cristo, a família tradicional bíblica, que foi constituída por um homem e por uma mulher, e que dessa família foram gerados filhos, para a procriação ou perpetuação da espécie. Todo casal ou todo par que se une, que não propaga a espécie, chuta que é laço. Isso não existe. Isso já é aberração, já é confusão, diz a Bíblia. Quiser processar, quem está me assistindo, processa a Deus, porque foi Ele que falou. Eu só estou sendo um porta-voz de Deus. E se Deus quer que eu seja preso, amém, que eu vou pregar no presídio. Porque nós não devemos parar de falar a verdade de Deus. Porque as famílias estão se desfacelando por causa dessas coisas. Um relacionamento saudável dos pais faz toda a diferença na vida dos filhos. Você sabe disso. Se você olhar para a vida dos seus pais agora, dos seus pais, e ter a lembrança ou a memória do relacionamento deles, você poderá dizer, foi bom, não, foi ruim. Eu sou marcado por causa disso, não sou bênção hoje por causa disso. Então, um relacionamento saudável faz toda a diferença. Isso marca a vida dos nossos filhos para sempre. Traz segurança em todos os aspectos. Traz afirmação da identidade. Eu quero ousar aqui. Você sabia que não existe ateu? Porque o ateu um dia creu. E ele continua crendo, ele só tem um problema com Deus. Porque possivelmente, ou provavelmente, ele teve um problema com o pai. E isso levou ele a ter ódio, raiva de Deus. Então ele quer matar Deus. Então Deus não existindo para ele está livre de tudo. O incrédulo também. Mas na hora que o calo apertar, meus irmãos, a primeira pessoa que nós vamos recorrer a Deus. Não importa quem seja. Por isso, casais, resolvam suas diferenças com diálogo. Aprendam a brigar. Aprendam a conversar. Tem um assunto para discutir, fale com calma. Pega a luva, tapinha de luva. Não precisa agressão, palavras agressivas. Vamos aprender a conversar, aprender a dialogar,
aprender a resolver os conflitos no diálogo, né? E de preferência longe dos filhos. Longe. Resolva suas diferenças longe. Se abracem. Digam palavras apreciativas, elogiem um ao outro. Ajude. Porque tudo depende de nós, homens. A alegria da nossa esposa, a felicidade dela, o comportamento dela, como ela vai te servir, como ela vai ser submissa a você, vai depender de mim, de você. Estejam bem. A Bíblia diz que Jesus se entregou para a igreja porque a amou. Não teve outro motivo pelo qual Cristo se entregou, a não ser por amor. Deus amou tanto o mundo, ok? E Efésios, no capítulo 5, você vai entender lá no versículo 25, que diz que assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, assim devem os maridos amar as suas esposas. Então, para você entender como você deve amar a sua esposa, você tem que entender como Cristo amou a igreja. E olha que nós, como igreja, somos reclamões, não somos? Reclamamos de tudo, murmuramos, né? Deixamos às vezes Cristo de lado. Às vezes damos mais valores às coisas terrenas do que o nosso próprio Cristo. Que Ele ainda continua nos amando. Já pensou se Ele fosse nos rejeitar pela nossa falta de amor ou falta de submissão a Ele? Você precisa entender o amor de Deus, o amor de Cristo pela igreja. Eu ainda não entendi, irmãos. Estou procurando entender. Que é muito amor. Foi muito sacrifício. Jesus Cristo lavou os pés da igreja. Jesus Cristo serviu a igreja. E Ele ainda continua servindo. Homens, aprendam a servir a sua família. Sirva a sua casa. Sirva os seus filhos com amor. Os nossos filhos são exigentes, irmãos. Eles querem tudo pronto. Ainda reclamam. Né? O seu filho já disse, eu não pedi para nascer, já disse? Você já ouviu isso? Eu respondo, mas Deus quis que você nascesse, meu filho, então você vai se ver com Ele. Ele só me colocou na sua vida para eu te ensinar e cuidar de você. Mas você é dele. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. E assim nós temos que entender que os nossos filhos, nós estamos aqui para servir a nossa casa, servir a nossa família. Vocês estão me entendendo? Então não vai ter interferência, não vai ter brigas, não vai ter discussões. E se caso aconteça, engula quietinho, deixa passar a situação, depois você conversa. Depois resolve. Eu sei que as pessoas devem ter crianças assistindo em casa, mas eu vou dizer meio em código isso daqui para, né, para não ser tão explícito, né? No relacionamento conjugal, a aliança sexual deve ser renovada constantemente. Quer ver coisa que deixa um homem irritado? É muitos dias sem ter relacionamento sexual. Viu, esposas?
As esposas estão me assistindo. Você tenta se controlar porque é uma necessidade física. Nós temos essa necessidade. As necessidades da mulher são diferentes. A gente precisa conhecer e entender também. Mas a minha conduta, a minha maneira de ser, de servir, que vai fazer a diferença nesse momento. A aliança do casamento é uma aliança de sangue. Preste atenção, aliança de sangue. E essa aliança tem que ser renovada constantemente. Para proteção do casamento. Isso é proteção. Vocês estão me entendendo? Laços congênitos. A ciência já prova que o DNA de um passa para o outro. Sabia disso? Se fizer um teste de DNA na minha esposa, ela vai constar o meu DNA nela. Pelos laços no relacionamento conjugal. Isso é muito forte. Isso é espiritual. Por isso que o diabo investe nessa área também. E nós, homens, precisamos estar constantemente orando por isso. E vigiando nisso. Agora um recadinho para as esposas. Aprendam a amansar a fera. Vocês entenderam? Aprendam a amansar a fera. Se o teu marido está muito irritado, vem cá, já sei do que você está precisando. Agora ela entendeu. Vem cá, meu querido, já sei do que você está precisando. Vamos orar ali no quarto. Quero orar por você. É verdade. Isso é casamento. Isso é união entre um homem e uma mulher. Aliança renovada para proteção. Você pode perceber que depois de que algo acontece, o dia inteiro fica aquele love, né? Amorzinho daqui, amorzinho dali, o carinho daqui, o carinho dali. Por quê? Porque é saúde. Isso faz parte, Deus deixou isso. E para terminar, realmente, terminando, né? Se vocês precisarem, irmãos, dentro do casamento, do relacionamento, de ajuda, está pegando, está precisando de orientação, está precisando de um conselho, de uma oração, busca ajuda. Falar o telefone não pega coronavírus. Se você realmente está muito urgente, tá, e precisasse de atendimento pessoal, nós temos a nossa medida de segurança nos escritórios. Pastor, você pode me atender? Ah, vamos numa praça pública então, a gente fica 1,5 metro de distância e conversa. Mas não deixe, não sofra sozinho, não sofra calado. Busque ajuda. Não desista por pouca coisa. Não desista por pouca coisa. O casamento é sagrado. Deus te colocou ao lado dessa pessoa porque Ele tem propósito. E Deus está do nosso lado. Se nós honrarmos a Ele, Ele nos honrará. E assim nós devemos viver como famílias cristãs, que temem a Deus. A Bíblia tem todas as orientações, irmãos. Não busque em outros lugares. Se edifiquem, complementem com outras coisas. Mas a base principal é a palavra de Deus. E não há nada fora dela. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá? Antes de orar por vocês, nós nos reunimos, foi na quarta-feira, cadê o Marcelinho? Está aí? Marcelinho, Kátia, a Kátia está lá, né? A Carol está aí? Castilho não, né? Ricardo? Nós reunimos como Ministério de Família, o Grifater, e põe a foto da live lá para mim, por favor, e nós decidimos, olha lá, não sou um Josué Gonçalves, irmãos, não sou um Cláudio Duarte, né? Mas eu sou o Reovaldo. Tá?
E nós vamos estar fazendo lives ao vivo no Instagram. E vamos estar interagindo com famílias. Então essa primeira live vai ser como que as experiências, né? Como que está sendo as experiências no confinamento. O que nós temos feito. E aí eu vou tentar chamar pessoas e casais também para testemunhar ali ao vivo, tá? Então, toda quinta-feira, vai ser nessa quinta-feira, às 21 horas. Talvez eu escolha um horário para não concorrer com alguém, né? Vai que né, o Silmar Coelho está nesse horário e vocês vão tudo para o Silmar Coelho e deixam o Reoval de lado, né? Mas é algo que a gente está tentando fazer para ajudar, né? O pastor Mauro pegou na nossa orelha e falou, olha, vamos fazer algo, vamos trabalhar, façam alguma coisa para que a gente possa estar interagindo e vocês possam estar sendo ajudados nesse momento, né? Porque a gente não pode estar muito entrando dentro da casa de vocês. Uma necessidade, uma urgência, até a gente vai. Mas a gente não sabe como a pessoa vai nos receber. Então a gente está agindo com muita cautela. A gente não quer se esquivar, a gente não quer né, ficar para trás, mas também a gente está agindo com muita cautela. Então, meu Instagram ali é @ReovaldoCelal, você pode entrar. A gente vai agora começar a divulgar nas redes sociais, tá? Você pode também compartilhar isso. Não vai ser algo comprido, vai ser algo bem curto, mas procurando interagir com as famílias da igreja para que as outras famílias também possam ser abençoadas. Quem sabe você não vai ser surpreendido lá para falar ao vivo de como está a sua casa. Amém? Então eu gostaria de orar por vocês e pedindo força e sabedoria. É o que nós vamos precisar, estamos precisando nesse momento. Força, sabedoria, né? Para que possamos vencer as necessidades. Viver de forma cada vez harmoniosa dentro do lar. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua casa, né? Como está a sua família. Você sabe Deus e talvez, mesmo estando bem, nós podemos colocar a nossa casa, a nossa família diante de Deus. Porque existem coisas que nós resolvemos, mas existem coisas que Deus resolve por nós. Amém? Depois da oração, o Janice vai estar aqui fazendo as avisos e considerações finais e também despedindo de vocês com uma oração. Aquele que se quiser colocar em pé, colocando a sua casa, a sua vida diante de Deus, este é o momento. Pai, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, soberano e tremendo. Não há outro Deus além de ti. Muito obrigado. Eu abençoo, Pai, cada lar, cada família, com a tua graça, com a tua sabedoria, com as tuas misericórdias. Que sejamos fortalecidos na força do Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho possa compreender a grande necessidade de estar ao teu lado, de buscar a tua face, de buscar a tua presença. Se há casamentos aqui, Senhor, passando por problemas, por necessidades, por conflitos, nós te pedimos que o Senhor abençoe e traz paz nesses lares. Aquelas pessoas que já estão próximas à separação, já estão brigando demais, nós te pedimos a interferência do Senhor também nesses lares, Pai. Aqueles que já se separaram, que possa haver reconciliação, eles possam voltar atrás, eles possam, ó Deus, buscar a tua face, buscar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dessa forma, Pai, como o Senhor disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que as famílias da terceira igreja sejam benditas no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar, Deus abençoe, muito obrigado.